Graça e paz, irmãos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Acalenta-nos o coração ouvirmos estas duas expressões, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos, amados irmãos, dar prosseguimento àquele estudo que nós estamos fazendo a respeito da corrupção do gênero humano e daquela plena e poderosa salvação que o Senhor nos proporcionou. Eu quero saudar, antes de tudo, os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer da alegria que temos em poder aproveitar esse tempo para compartilharmos a palavra de Deus, para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Sempre bom estarmos lembrados daquele propósito que estava no coração de Deus, que é revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, quando ele nos diz, com todas as letras: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa dizer que aquilo que Deus intentou realizar no seu coração, Ele vai concluir. Para isso, amados irmãos, nós sabemos que fomos aquinhoados com a revelação do Evangelho da graça de Deus. Nós tomamos por base alguns textos das Escrituras, fomos lá para Gênesis para mostrar a corrupção do gênero humano. É importante nós sabermos de onde nós viemos, quem nós éramos, para celebrarmos com autenticidade aquilo que somos hoje. Porque se de fato não ocorreu algo de excepcional, de extraordinário, realizado por um Deus que é incomum, que é extraordinário, que é maravilhoso, então seria um lugar comum, estaremos aqui comparando a obra do Senhor com os grandes feitos realizados pelos chamados grandes homens da humanidade. Mas não se trata disso. Se trata de uma obra que nos apanha de surpresa, que nos surpreende numa jornada direcionada à perdição eterna, ao desastre, à condenação, e nos transporta, nos livra, nos salva e nos coloca em outro patamar, em uma outra perspectiva. Então nós tivemos nos valendo de texto de Gênesis para mostrar que o homem, pela queda, se tornou carnal. E nós sabemos que a carne é tudo aquilo que é antagônico a Deus, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne é, por natureza, corrompedora. A carne, de algum modo, ela vai buscar alternativas para poder confrontar a vontade e o propósito de Deus. Reflexo do pecado, aquele princípio que foi internalizado no homem pela queda. Mas Deus se manifesta em Cristo Jesus, realizando uma obra que nos salvou a todos, que nos justificou, que nos vivificou, que nos redimiu e que por fim nos libertou e nos deu vida em seu Filho Jesus Cristo. Estivemos caminhando nas Escrituras, no texto de Romanos, a partir do capítulo 1, iremos percorrendo passo a passo do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, mas Deus interveio na história do homem, no seu propósito eterno, e resgata este homem para si. Diz-nos a palavra de Deus que agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão inseridos, incluídos na obra do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte, a lei que não cumpríamos, aqueles regramentos morais de Deus que não cumpríamos, levavam-nos à morte, mas Deus interveio na nossa história e nos resgatou, perdoou os nossos pecados, nos justificou e nos transformou em novas criaturas. Então, amados irmãos, a nossa oração esta noite é que o Senhor nos ajude, nesse tempo que temos juntos, a compreendermos o processo da salvação que se desenvolve a partir da apropriação do Evangelho, aquele Evangelho, as boas novas, que veio através, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. As boas novas é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vindo, o Verbo vindo em carne, aquela boa notícia, o Verbo vindo em carne veio para nos salvar e nos trazer de volta àquele propósito eterno que estava no coração de Deus. Então a nossa oração é essa, que o Senhor nos ajude com sua graça, que as nossas mentes estejam cativas a Cristo Jesus, que haja ganho para o seu reino, que haja em nós, tanto no que fala como no que ouve, em todos nós, num processo de aprendizado juntos, haja em nós espírito de sabedoria e de revelação. Para que não seja apenas textos lidos ou expressões verbalizadas por alguém, ou ouvidos que ouvem, mas que haja revelação. Porque com a revelação nós podemos experimentar de fato aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus quer operar em cada um de nós. Então vamos ler o texto básico de Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Romanos 12, 1, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o versículo 9 de Romanos 12 nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, amados irmãos, o que temos diante de nós? Quando Paulo diz que rogo-vos, pois, essa expressão, rogo-vos, pois, ela está naturalmente fazendo referência a esse desafio do rogo de Paulo, dos apelos de Paulo contidos nessa frase, diz respeito, naturalmente, ao que ele acabou de falar antes. E o que foi que Paulo acabou de falar antes? Paulo acabou de falar antes que nós, como sabemos, estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos condenados e fomos perdoados. Éramos injustos e fomos justificados. Estávamos mortos e fomos vivificados. Então Paulo diz, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, significa que Deus agiu em misericórdia em nosso favor. E essa expressão é como se ele estivesse dizendo o seguinte: tudo já foi feito, a dizer, tudo já foi concluído, tudo já foi consumado. Está feito, porque o Evangelho é isso, é aquilo que Deus faz em favor do homem. No Evangelho, nós não introduzimos não temos nenhuma participação no Evangelho. O Evangelho é aquilo que Deus faz em favor do homem. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz através do Evangelho, que é a pessoa do seu Filho Jesus. Então é como Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, eu estou rogando vocês porque já está tudo feito. Então agora, o que ele vai dizer? Ele vai nos exortar. Isso aqui é uma exortação.
né? É um desafio que ele nos faz. Paulo está nos desafiando. Rogo-vos, pois. O que você está rogando, Paulo? Eu estou rogando a vocês por causa da misericórdia de Deus. Mas, Paulo, que misericórdia? Aquela que vocês experimentaram. Vocês eram miseráveis e foram alcançados pela bondade de Deus, pelo favor de Deus, pela graça de Deus, né? Pelo amor de Deus. E agora diz, já que foi feito, então vocês vão agora fazer. Como é que ele diz isso? Ele diz aqui, está muito claro. Rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ele diz mais, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que se já foi tudo feito, então significa agora que Paulo está nos exortando a que nós agora façamos. Em outras palavras, vivam, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, vivam a realidade daquilo que vocês agora são. Porque quem éramos antes? Bom, você sabe quem era antes. Você sabe quem era você. Eu sei quem eu era. Nós sabemos quem nós éramos. Injustos, pecadores miseráveis, transgressores da lei, miseráveis homens que éramos, graças a Deus por Jesus Cristo. Veja que misericórdia. Então ele diz, bom, agora vocês vão viver, já que a obra foi feita, vocês agora vão viver a realidade daquilo que vocês são, em Cristo Jesus. Porque nada pode ser feito sem Ele. Então, agora vocês vão responder, é a nossa resposta à manifestação do livramento, da liberdade que o Senhor nos concedeu. Agora é a nossa resposta, porque compreendemos que nós fomos chamados pelo Senhor para um propósito. Então, o propósito agora é que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Uma vez salvos pelo Evangelho que tudo fez, em que não podemos introduzir nada, só entramos com o pecado, com a nossa jamanta de pecados. E o Senhor entrou com a sua graça. O Senhor entrou com a sua graça nos alcançando. Então, agora, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aquelas impossibilidades, aquela natureza velha, aquela inclinação, aquelas forças que nos dominavam, não podíamos nos livrar delas. Os nossos inimigos, que eram mais poderosos do que nós, de tudo isso o Senhor nos livrou. Agora, irmãos, assim livres, mortos, em outras palavras, como diz o apóstolo Paulo, mortos para o pecado, agora vamos viver para Deus. E esse viver para Deus vai significar a salvação da nossa alma. Porque agora nós vamos apresentar o nosso corpo, os membros do nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora não vamos mais fazer como faziam no passado o povo de Deus, né? o Israel, que fazia a oferta de animais. Agora não, nós mesmos nos oferecemos como sacrifício santo e agradável a Deus. Os membros do nosso corpo, todo o nosso pensamento, toda a nossa força, toda a nossa vontade, todo o nosso corpo, a nossa vida, agora é colocada no altar em sacrifício vivo. E aí diz o apóstolo Paulo que nesse processo de salvação da alma nós temos que não nos conformar com este mundo. Porque tu sabe o que está aí fora, você sabe o que está aí fora. Tu coloca o pé fora do contexto, né, da graça do Senhor, né, você entra no verdadeiro pesadelo. O mundo é cruel, o mundo é assaz maligno, o mundo jaz no maligno. Tu botou o pé fora desse contexto da graça, você está enfrentando adversários perigosos. E o Senhor diz, olha, tudo aquilo que você amontoou, todo aquele conhecimento que você teve, você já vinha com a carga genética de Adão.
Mas Cristo tacou lá e crucificou o velho. O velho ficou para trás. Mas ainda tem um resquício para eu citar no mundo. O Senhor não nos tirou do mundo. Nós estamos no mundo ainda. Então o mundo, com seu sistema filosófico, esse mundo é mau. Ele não tem nada para nos oferecer. A gente anda com ele, anda nele com muita cautela. Vede prudentemente como andais. Porque o príncipe desse século está aí, está comandando. E ele quer nos pegar. Mas não vai mais nos pegar. Porque agora a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, amados irmãos, nesse processo de salvação, nós agora não temos mais que nos conformar com este mundo. Oferecemos cada um de per si o seu próprio corpo, nos apresentamos ao Senhor com o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, cada um de per si, individualmente, se apresenta a Ele. Para quê? Para que depois nós possamos viver coletivamente. Porque se nós, cada um não carregarmos a nossa cruz, cada um não nos oferecemos ao Senhor como um sacrifício vivo, fica muito difícil nós vivemos coletivamente no contexto da igreja. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer assim, não pense a respeito de você além do que convém, porque agora ele está nos inserindo num contexto que é novo para nós. Nós vamos viver agora no contexto da igreja. Não pense além do que convém, mas na medida da fé. Cada um tem, embora sendo muitos, nós somos um só corpo em Cristo. Ele está falando da igreja, da relação com a igreja. Agora que fomos salvos, somos libertos, temos vida nova, nós somos agora transportados para o novo reino, nós somos incluídos no corpo de Cristo. E neste corpo de Cristo nós vamos ter relacionamentos. E aí não vamos poder pensar além do que convém, pensar na medida da fé. Os dons, aquelas capacitações que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu, agora nós vamos usá-las em benefício do corpo. Lembra lá que Deus havia dito, eu edificarei, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor está edificando. Ele edifica através dos membros do corpo. Ação do Espírito Santo, habitação de Jesus Cristo nos membros do corpo de Cristo. E aí ele vai falando daquelas expressões, cada um na sua função, na justa cooperação dentro do corpo de Cristo. E por fim, ele chega aqui nessa porção que vai nos introduzir no amor, que é aquilo que nós, de alguma forma, chamamos lá como título da nossa mensagem, né? Da corrupção à salvação, as reivindicações do amor. Porque o amor tem as suas reivindicações. Então nós vimos numa primeira mensagem que a primeira reivindicação do amor é que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Mas primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois nós vimos que ele faz um apelo, o amor reivindica que ele seja exercitado sem hipocrisia, sem falsidade. Aí, de alguma forma, o Senhor nos ajudou, mesmo de modo incipiente, não exaustivo, nos ajudou a pensarmos um pouco a respeito daqueles 3 tipos de amor com os quais o Senhor nos dotou e que pela queda foram corrompidos. Mas no Senhor, em Deus, na vida nova, o amor verdadeiro vai começar a se expressar. E esse amor verdadeiro é o que nós chamamos, não é, de amor ágape. O amor ágape. Vamos ver aqui um texto, amados irmãos, de 1 João, no capítulo número 1 João capítulo 4, que vai nos orientar a respeito deste amor de que nos fala o apóstolo Paulo. Fora deste amor, irmãos, de algum modo, nós seremos em qualquer momento surpreendidos pela hipocrisia. Fora deste amor de Deus aqui, que nós vamos começar a meditar a respeito dele, que o Senhor nos ajude a concluir, claro, não exaustivamente, mas pelo menos panoramicamente hoje, fora desse amor aqui, irmãos, tudo vai, de algum modo, ser tocado pela hipocrisia. Porque só o amor de Deus é perfeito. Então, aqui em João, capítulo 4, no versículo número 16, João 4,16. Tem um outro texto que fala disso, mas eu preferi hoje usar o texto de João 4,16, que ele nos diz assim, meus amados irmãos. João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós.
Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vou repetir novamente o texto. Diz assim a palavra, 4,16, 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, amados irmãos, aqui nós temos a espécie, vou usar a expressão com licença da palavra, a espécie de amor que Paulo fala que vai suplantar e vai anular a ação de toda a hipocrisia nos chamados relações de afeto e relação de amor, que nós chamamos de amor. Esse amor de Deus ele vai suplantar. Esse amor de Deus é o amor perfeito, porque diz aqui a palavra de Deus que Deus é amor. E a comprovação desse amor está no fato, que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Para nós entendermos o amor ágape, nós primeiro temos que ter convicção do amor que Deus tem por nós. Porque foi por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, que Deus nos deu vida. E vida tem a sua utilidade. Vida é para alguma coisa. Vida é para relacionamento. Vida é para comunhão. Então, não há que ter dúvidas de que, de fato, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quando se refere a mundo, significa as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós não podemos, em primeiro momento, irmão, nós não podemos ter dúvida nenhuma a respeito do amor de Deus por nós. Porque se nós vivemos carregando essa dúvida, nós vamos ter dificuldade na caminhada cristã. É entender que Deus nos ama mesmo. Deus prova o seu próprio amor para conosco, que são as mesmas palavras que estão aqui em 1 João 4,16. Nós conhecemos o amor de Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nos alcança, faz aquela ponte, nos alcança no nosso pecado, nos resgata do pecado, da vã maneira de viver, da condenação, e nos transporta para um novo reino. Que reino é este? O reino do Filho do seu amor. Então, ponto de partida para a renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é que nós não tenhamos em nenhum momento dúvida de que, de fato, Deus nos ama. De que Deus provou seu amor da forma mais radical que alguém poderia provar o amor por outrem. Ele deu o perfeito e o justo pelos imperfeitos e injustos. Ele deu o puro pelos impuros. Ele deu aquele que não tinha pecado em quem não havia pecado, por aqueles que eram miseráveis e pecadores. Sabe quem? Eu. Então nós não podemos ter dúvida nenhuma, para poder caminharmos tranquilos, correr a carreira, firmes, com convicção, é saber que em todo tempo o Senhor nos ama. Lembra daquele versículo da palavra de Deus? Em todo tempo amo um amigo? E há amigo melhor do que Deus? Pergunta a Abraão se tem amigo melhor do que Deus. Ele vai te responder. Ele responde para mim e responde para você. Então o que nós temos? Nós temos aqui, primeiro, uma comprovação de que Deus é amor. E como é que comprovamos isso? Comprovamos não porque vivemos a experiência de outros,
mas porque nós vemos na nossa própria experiência, porque nós sabemos da lama e do lodo em que nós estamos, e do qual nós fomos resgatados. E agora, compreendendo esse amor de Deus, que de fato se deu a nós, nós precisamos alargar mais um pouquinho a nossa visão para que nós tenhamos uma compreensão adequada a respeito deste amor. Vejamos, nós vamos ter que ver aqui, irmãos, alguns princípios que vão dizer bem a respeito da dimensão desse amor, das reivindicações desse amor. Deus é amor e já provou que nos ama, não há dúvidas. Nós temos então que ter uma compreensão mais adequada a respeito deste amor. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, e aí nós vamos ler os trechos das Escrituras, o primeiro princípiozinho, e não vou exaurir os princípios, porque como é que vamos esgotar falar sobre o amor de Deus? Ninguém tem condição de fazer isso. Mas naquilo que o Senhor nos ajudar, na sua graça, bondade e misericórdia, e nos revelar, vamos caminhar. Na luz do Senhor, nós vemos a luz. Né? Qualquer luz, vamos usar essa expressão, é boa nas trevas. Né? É sol de meio-dia. Né? Qualquer luz do Senhor é sol de meio-dia para nós. Então, irmãos, o amor de Deus, nós precisamos entender algo importante. Primeiro, eu fiz questão de dizer que não temos que ter dúvida que Deus nos amou. E por causa do amor, né, que Ele nos amou, e diz a palavra de Deus, com amor eterno, Ele nos amou e com misericórdia Ele nos atraiu. Aí sabemos da obra do Calvário, Ele foi, Jesus, nós fomos também. Ele morreu, nós morremos. Ele foi sepultado, nós fomos também. Ele foi ressuscitado, nós fomos também. Ele foi assunto ao céu, nós fomos também, porque Ele nos assentou nos lugares celestiais. Nas palavras de Paulo, já está feito. Agora nós estamos em lugares celestiais. Agora nós vamos viver a realidade daquilo que nós já sabemos que somos. Então, o amor de Deus precisa ser entendido agora a partir dessa compreensão de que nós, de fato, fomos muito amados por Deus. Muito amados. Mas vamos a um detalhe importante para nós entendermos bem aqui o que diz a palavra. O amor de Deus, amados irmãos, ele é completo. O amor de Deus, ele é completo. O amor de Deus, ele é eterno. E o amor de Deus, irmãos, ele independe da criação. Nós fomos seres criados por Deus. O que queremos dizer com isso? O amor de Deus independe da criação. Por quê? Porque o amor de Deus é eterno. Se o amor de Deus é eterno, significa dizer, você vê com que tipo de amor nós vamos lidar, né? E com o qual o Senhor nos favoreceu. O amor de Deus é eterno. Isso significa dizer que antes da criação, antes da fundação do mundo, Deus já era amor. Ele não precisou criar a mim e a você, a humanidade, para expressar o seu amor. Fato é que ele expressa o seu amor à humanidade. Mas ele não criou a humanidade para expressar o seu amor. Por quê? Porque o seu amor é eterno. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus já era amor. Porque isso é a essência de Deus. Eu, às vezes, não quero nem falar em atributo de Deus, eu quero falar da essência de Deus. É como se Deus não existisse se Ele não fosse amor. Então, antes da humanidade ser criada, antes de o Senhor se manifestar em amor, para a gente ter um conhecimento certo, para nós termos um relacionamento certo. Para não pensarmos que tudo vai girar em torno de nós mesmos, que aí vamos voltar para o lugar comum, o lugar anterior. Salvos, resgatados, mas achando que Deus fez tudo por nossa causa. Não. Nós fomos chamados no processo para o processo de desenvolvimento do propósito de Deus. Mas Deus já era amor antes de nos criar. Isso é segurança para nós, irmãos. Deus não fez um arranjo de última hora, não, vou agora ser amor e vou manifestar o meu amor agora pelos homens. Não, Deus já era amor. E tem um texto das Escrituras, aliás, são 3 textos que eu queria ler com vocês, que vão lançar luzes a respeito dessa questão, né? Para mostrar que, independentemente da criação, Deus já é amor. Ele é amor.
O primeiro texto, irmãos, está em João. Vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de João, por gentileza. João 17, aquela chamada oração sacerdotal, não é? E que está plena, né? Está plena, né? de emoção do coração do Senhor Jesus, porque são praticamente praticamente a sua última oração, né? Aquela oração em que ele intercede por aqueles que ele ganhou do mundo, né? Então, João 17, no versículo número 24, vai nos ajudar a comprovar que, independentemente da criação, Deus já era amor. Ele não precisou, vou repetir isso, para nós nos colocarmos no nosso devido lugar, que é um lugar de honra. Lugar de honra. Nós estamos assentados nos lugares celestiais, por causa do amor de Deus que nos resgatou. Mas nós precisamos ter clareza de que o propósito de Deus é maior do que apenas nos perdoar os nossos pecados. Então diz aqui, João 17, no versículo 24, vai nos revelar que Deus não precisou criar o homem para expressar amor. Ele já expressava amor antes da fundação do mundo. O que diz a palavra? Assim diz Jesus: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, antes de Deus manifestar aquele amor com que muito nos amou, antes de Deus se manifestar amando o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, ele já amava o Filho. Diz Jesus, para que eles vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vamos ver outro texto, João 14. Vamos ver aqui, João 14. João 14. Versículo número 31. João 14, 31. Então nós temos que Deus já expressava o seu amor antes da criação do homem. E expressava esse amor na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele amou o Filho antes que o mundo fosse fundado. E aqui, em João 14, no versículo 31, diz assim, João 14, 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Aqui já está nos revelando, as irmãs, que é preciso entender que a maneira que Jesus, olha, o Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. Por que o Pai amou o Filho antes da fundação do mundo? Isso para nossa compreensão, né? Limitada. Porque o Pai amou o Filho antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus está dizendo aqui, como se fosse aqui uma resposta, diz o seguinte: assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então, irmãos, Jesus amou o Pai não quando ele veio aqui na terra, apenas quando ele esteve aqui na terra. Como diz aqui a palavra, fazendo aquilo que o Pai havia ordenado. Jesus amou o Pai eternamente. Jesus já amava o Pai. Não é? Deus amou o Filho que é eterno,
Deus é eterno, amou o Filho que é eterno, e o Filho ama o Pai porque com amor eterno, porque é o mesmo amor. Porque Jesus só ama com, vamos dizer assim, o Filho só ama com o amor do Pai. Ele faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Então são expressões que vão se imbricar, vão se envolver, vão se misturar. Deus amou o Filho e o Filho amou o Pai. E porque ama o Pai, ele faz tudo que o Pai ordena. Então nós temos aqui, claro, que o amor de Deus, Deus é amor antes da fundação do mundo. Não precisou nos criar para nos ver a nossa miséria e nos amar para expressar o seu amor. E expressar o nosso amor nos amando e nos salvando. Não, ele nos amou, nos salvou, mas ele já era amor antes deste fato aí. Ele já tinha uma relação de amor com o Filho. E o Filho uma relação de amor com o Pai. É para ver que tipo de amor que o Senhor vai dispensar a cada um de nós. Está dispensando a cada um de nós. É esse amor que vai nos levar a experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós expressemos esse amor. Esse amor que já existia, que não é contaminado pelo mundo. Esse amor, como dissemos na mensagem passada, que não é amor de ocasião, não é amor sazonal, não é amor de circunstância, não é um amor que se compromete numa operação de toma lá, dá cá. Não. Esse amor é um amor eterno, é imutável. O amor de Deus é imutável, não muda. Por isso que Jesus diz a palavra de Deus, e tendo-os amado, amou-os até o fim, porque Deus não muda no seu amor. O Pai não muda e o Filho não muda. Deus não muda. E aqui o Filho ama o Pai e porque ele ama, ele faz tudo que o Pai ordena a ele. Vamos ver mais um versículo aqui. Vamos ver aqui o versículo, João capítulo 3. Deixa eu ver aqui se é esse versículo mesmo. João 3, 30. Vamos ler aqui. Versículo 34. João 3, 34. João 3, 35. Diz assim a palavra de Deus. João 3, 35, amados irmãos. O Pai ama ao Filho. E todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então você vê, amados irmãos, é porque nós estamos tentando construir aqui um raciocínio, né, que vai nos levar a uma correta resposta ao amor de Deus. O amor de Deus, quando se manifesta, ele provoca algo naquele que é alvo do seu amor. Então veja, numa relação pragmática, objetiva. Deus ama o Filho. Porque Deus ama o Filho ama o Pai. Porque Deus ama o Filho ama o Pai, então o Filho faz tudo que o Pai ordena. A palavra de Deus nos diz que nós amamos a Deus, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Tem que ter uma causa, tem que ter uma fonte. A resposta, para nós entendermos aqui o contexto, a resposta nossa ao amor de Deus é porque Ele nos amou primeiro. Porque o amor tem essa força atrativa, de convencimento. O amor, ele é arrebatador, ele nos conquista. Fomos conquistados pelo amor de Deus. Os nossos corações foram arrebatados pelo amor de Deus. Que não foram apenas meras palavras doces a respeito de amor. Não. Foi um gesto de amor profundo. E esse amor profundo compunge o nosso coração. O que faremos agora? Só tem uma coisa que podemos fazer. É responder ao amor de Deus. Que é aquilo que Paulo diz que é salvar a nossa alma. Nós vamos responder ao amor de Deus. Na medida que respondemos ao amor de Deus, vamos experimentando a sua boa vontade. Que é boa, que é agradável, que é perfeita. Então o amor, veja, o amor não é mera emoção, o amor não são meras palavras. O amor é doação. Por quê? Diz aqui o texto que o Pai ama o Filho. Porque
o filho obedece ao pai, faz tudo que ordena, então diz que o pai ama o filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Da mesma maneira, irmãos, o Senhor, pela sua obra maravilhosa, confiou, o Senhor Jesus está agora onde? Está sentado à destra da majestade nas alturas. Ele recebeu toda a autoridade do Pai. E essa autoridade ele confiou à igreja. E a igreja, naturalmente, só vai poder caminhar respondendo, né? Colocando em prática, correspondendo a essa autoridade para poder agir em nome daquele que a comissionou, se tiver amor pelo Senhor. Então, o amor vai se manifestando. Então, o Pai entregou tudo, tudo confiou às mãos do Filho. Né? Diz que Jesus entregou a igreja e deu autoridade à igreja. O Pai confiou toda a autoridade ao Filho, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade só entregou à igreja. Porque eles amaram o Senhor, porque a igreja ama o Senhor, porque é uma relação de confiança. O Senhor entregou. Não foi a anjos que o Senhor entregou a sua autoridade aqui na terra. Não foi a anjos. Foi a mim e a você que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então veja que o amor ele tem suas repercussões e tem as suas próprias reivindicações. O que nos diz a palavra? Que Deus nos amou e nos salvou. Mas ele já amava antes de nos criar e antes de nos salvar. Agora, irmãos, esse é um princípio importante que nós precisamos entender. Que independentemente da criação, Deus já nos amava. Já amava, Deus já era amor. Tá? Um outro princípio que nós gostaríamos de meditar um pouco com os irmãos é aquele princípio que nós chamamos o seguinte: o amor de Deus nos foi dado. O amor de Deus, veja, nós estamos falando de um amor que é um amor eterno, é o ágape. O amor de Deus nos foi dado porque nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos deu o seu amor. Diz-nos a palavra de Deus, e isso é afirmado em Romanos 5:5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. De que amor o Senhor está falando? Do amor dele. Deus, sendo santo, o seu amor é santo, e ele nos deu um amor santo. Deus é puro, e sendo puro, o seu amor, o amor que ele nos deu é amor puro. Deus é perfeito, e sendo Deus perfeito, o amor que ele nos deu é amor perfeito. Não é aquele amor corrompido. Não é? Não é um amor que, por vezes, se manifesta hipocritamente. Não. É o amor perfeito de Deus, o amor santo de Deus, o amor puro de Deus. Diz a palavra que Deus derramou esse amor em nossos corações para poder viabilizar, para poder proporcionar que nós possamos viver a vida nova. Foi necessário que Deus derramasse esse amor nos nossos corações. E ele fez isso por quê? Porque nós somos filhos. Então nós não podemos ter agora a segunda dúvida. A primeira, nós não temos que ter dúvida que Deus nos amou. Não podemos ter essa dúvida. E a segunda dúvida que nós não podemos ter é de que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Por quê? Porque diz a palavra em João, capítulo 1, que Jesus veio para os seus, para o seu povo, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê, irmãos? Filhos de Deus. Então, não temos que ter essa dúvida. Nós somos filhos de Deus, e porque somos filhos de Deus, Deus depositou em nossos corações o seu amor. Santo e perfeito. Sem nenhuma mácula esse amor de Deus.
é um amor que pode ser expressado sem nenhuma vergonha, sem nenhum disfarce, sem nenhuma dissimulação, porque é um amor puro. Para esse amor não tem limite, pode expressar à vontade. Então o que diz a palavra de Deus? Que Deus derramou o seu amor em nossos corações porque nós somos seus filhos. O que diz Gálatas capítulo 4? Vamos rapidamente abrir a palavra em Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Assim diz a palavra de Deus. Mas irmãos, nós estamos sendo introduzidos num território maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso demais para nós. Quem é que pode, irmãos, experimentar isso a não ser os filhos de Deus? Experimentar esse amor, vivenciar esse amor, ser agente desse amor. Só nós, irmãos, que fomos alcançados pela graça do Senhor. Mas Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, diz a palavra de Deus, amados irmãos, versículo 6. Vamos ver a partir do versículo 4. Gálatas 4:4. Diz assim, aqui você veja que nós não temos que ter dúvidas nenhuma de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque nós recebemos ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor. E aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O que diz Gálatas 4:4? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, aquele amado. Enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja, meus irmãos, porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Pensa no texto que lemos antes, de Romanos capítulo 5, né? Deus derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E ele fez isso porque nós somos filhos. E aqui está dizendo em Gálatas 4, versículo 6, porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De modo, amados irmãos, que hoje nós temos, amados irmãos, o Espírito Santo. Deus derramou o seu amor em nosso coração e nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Foi pelo Espírito que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Esse Espírito é com E maiúsculo. O Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Diz-nos a palavra de Deus em Romanos 8:14, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós nunca deixaremos de ser filhos de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Já somos filhos, fomos selados pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Nada vai nos separar mais de Deus. Aconteça, repito, o que acontecer, nós somos filhos de Deus. Você tem uma nova identidade, eu tenho uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Isso tem que ser motivo de alegria, irmãos, que nós não somos mais filhos do diabo.
Antes nós éramos filhos da ira, filhos do diabo, agora nós somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós podemos andar altaneiramente, olhando, andando tranquilos. O Senhor olha para nós porque nós somos filhos dele. Onde nós formos, o Senhor vai nos acompanhar. Não são circunstâncias adversas que vão nos afastar do amor de Deus. Às vezes nós passamos por lutas, dificuldades, problemas, desemprego, enfermidades, mas o amor de Deus não nos abandona. Nós temos que ter essa convicção. Você pode estar passando por lutas, pode estar passando por dificuldades, você pode estar passando por problemas, mas lembre-se que o amor de Deus é um amor eterno. Antes de você já era amor. E o amor tem prazer em favorecer, em aquinhoar, em abençoar aquele que é alvo do seu amor. Glórias a Deus por isso. Nós não somos mais filhos da ira. Lembra que Jesus disse para aqueles religiosos: vocês são filhos do diabo. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Você e eu. Brincadeira isso. E só entramos com os nossos pecados. Que tal? O que você acha disso? Por que Deus fez isso? Porque Ele tinha um propósito eterno. Deus tinha um propósito eterno em seu coração. Aos que dantes conheceu. Esse dantes foi antes da fundação do mundo. Como diz Efésios, né? Capítulo 1. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do Filho do seu amor. Quem é você? Aí, quem é você? Sou filho de Deus. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor, contudo, não me abandonará. Eu posso estar onde estiver, posso estar caído, o Senhor vai me levantar. Eu posso estar enfermo, o Senhor pode me curar. Eu posso estar desempregado, mas o Senhor supre cada uma das minhas, das suas necessidades, segundo as suas muitas riquezas e glória. Deus está prenho de amor. E esse amor, Ele expressa. Ele ama o Filho. E no Filho, Ele ama a todos, porque nós estamos em Cristo. Objetos do amor de Deus. Veja as dimensões desse amor. Veja as reivindicações desse amor. Significa dizer, amados irmãos, que nós temos uma vocação. Qual é a nossa vocação? É o nosso chamado. Deus nos salvou para que nós agora possamos viver a realidade daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E o que é que nós somos em Cristo Jesus? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, aquelas. Você sabe do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o novo vem com a vocação. Vocação é um chamado. Vocação é uma atribuição. Nós fomos vocacionados. Nós recebemos agora uma atribuição. Agora, amados irmãos, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Eu e você. No meio dessa pandemia, no meio dessa confusão toda aí, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Nós temos uma vocação celestial. E para ficarmos no tema do amor, lembre-se dessa vocação, lembre-se desse instinto, lembre-se desta inclinação. Você sabe disso, que as tartarugas,
Estava vendo sobre aquele projeto Tamar, que cuida das tartarugas em várias praias de alguns estados brasileiros, alguns estados do Nordeste e também no Sul, no Sudeste, que eu, pelo menos eu sei que no Rio de Janeiro tem, no Sudeste, mas também nos estados do Nordeste. As tartarugas marinhas, elas vêm e desovam os seus filhos lá, cavam na areia da praia, em grande quantidade de tartarugas marinhas vêm, cavam na areia da praia, lá meio metro de profundidade, depositam os seus ovos, cobrem-nos e vão embora. Passado algum tempo, as tartaruguinhas, muitas delas ajudadas lá por aquele pessoal do Projeto Tamar, são descavadas, descavado aquilo ali, feito cava aquilo ali, aí tira as tartarugazinhas. Um bichinho assim desse tamanho, 5 centímetros mais ou menos, o tamanho dela quando elas nascem. Vocês sabem o que as tartarugazinhas fazem quando elas nascem? As tartarugas marinhas? Elas imediatamente se voltam para o mar. E vão ali naqueles passinhos de tartaruga. Quantas são pegas, né, pelas gaivotas, pelos passarinhos, naquele trajeto tão longínquo entre a areia da praia e o mar. Muitas são pegas ali. Mas elas, por instinto, por impulso, são direcionadas ao mar. Pensa numa vocação. A vocação da tartaruguinha é ir para o mar, para as águas profundas. A nossa vocação, irmãos, quer dizer, a nossa inclinação é a inclinação para amar. Assim como a tartaruga tem inclinação para ir para o mar, quando nasce, nós, quando nascemos de novo, nascemos do alto. E no nosso novo nascimento nós ganhamos um espírito novo. E o espírito novo comunica com o Espírito Santo, que nos foi outorgado. O amor de Deus, com o Espírito Santo, veio habitar em nós. Então a nossa inclinação, amados irmãos e irmãs, é amar. Por quê? Porque Deus é amor. Lembre-se, irmãos, fé vai passar, esperança vai passar, mas o amor nunca vai passar. Por quê? Porque o amor é eterno. E a nossa vocação é amar. Você e eu fomos chamados para amar. Então, esse princípio tem que estar muito claro em nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações porque nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós temos uma vocação: amar. Porque Deus é amor. Deus, meu irmão, minha irmã, espera. É como se fosse uma consequência lógica. Então você vê que nós temos que sair daquela visão reducionista de que nós somos apenas salvos. Glórias a Deus pela salvação. Nós temos que soltar fogos. Mas isso é uma visão reducionista. Isso é um meio, a salvação que o Senhor nos proporcionou, é um meio através do qual o Senhor nos resgata para Ele, para o seu propósito. E o propósito de Deus, irmãos, nós sabemos, é fazer bodas para o seu Filho Jesus. E a igreja é a noiva. E a noiva tem que se apresentar diante dele naquele dia sem mancha, sem ruga e sem mácula. Nós fomos chamados para isso. Nós somos a igreja do Senhor. Então se espera que esses que foram resgatados, esses que agora são parte da noiva, que são membros do corpo de Cristo, da família de Deus, da igreja,
A noiva de Cristo se espera que ela seja essa ajudadora idônea. Não é bom que o homem esteja só. Antes do pecado, Cristo já tinha se oferecido na igreja. Quando Adão, que é tipo de Cristo, dorme, não é bom que o homem esteja só. Deus o fez dormir. Por quê? Porque Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Deus queria fazer bodas para Adão. E da lateral de Adão, da sua lateral de Adão, ele tirou uma porção e dessa porção fez Eva. Quando Adão dorme, ali está simbolizando a morte. Morreu. E da sua morte, quando ele desperta, ele vê a Eva. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E juntará o homem a sua mulher, e serão dois uma só carne. Deixará um pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. A união. Deus quis e quer fazer bodas para o seu filho. Então, antes, porque quando Cristo, na figura de Adão, se oferece, Eva não tinha pecado. Ele não se ofereceu, não dormiu para perdoar os pecados de Eva, porque não tinha nenhum pecado no mundo naquele tempo. Mas ele já havia se oferecido ali. Para quê? Para constituir a sua esposa, a sua noiva, a sua parceira. Esse é o propósito de Deus, fazer bodas para o seu filho. Então é natural que se espera que estes filhos de Deus, que foram resgatados, agora são filhos de Deus, a igreja, agora é natural que, como filhos, nós imitemos o nosso pai. É necessário que nós vivamos em amor. E esse amor é o amor sacrificial. Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Lá em Gênesis, Cristo já tinha amado. Na figura de Adão, Cristo já tinha amado. Ele amou, dormiu, Deus fez dormir, dormiu, e dali saiu a mulher. Maridos, amai as vossas mulheres. Marido, amai as vossas mulheres é Efésios capítulo 5, não é isso? Aquele texto que a gente às vezes prega em casamento. Um só. Então, é necessário que entendamos que a nossa vocação celestial, a renovação da nossa mente, é para nós compreendermos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, para nós entendermos, irmãos, que há uma vocação para a qual nós fomos chamados. É para que nós possamos, até a volta de Jesus, vivermos em amor. Como? Como Cristo nos amou. Esta é a nossa vocação. Amar como Cristo nos amou. Efésios capítulo 5 vai explicar muito bem isso, amados irmãos. Vamos ver Efésios 5. Efésios 5, capítulo 1. Efésios 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 5, 1. Sede, pois, o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. E é o que está dito logo adiante. E andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como filhos, temos que ser imitadores de Deus. Tal pai, tais os filhos. Então nós temos que imitar a Deus como filhos amados. Se fomos amados, porque nós fomos amados, nós amamos a Deus. Objetos do amor de Deus, nós agora temos que andar em amor, assim como Cristo disse que amava o Pai, porque o Pai o amou antes da fundação do mundo. Cristo amava o Pai e fazia tudo que o Pai ordenava.
E andar em amor nada mais é do que fazer aquilo que Deus determinou, predeterminou que nós fizéssemos, realizássemos. Andar aqui significa praticar o amor. Veja que nós vamos ser imitadores de Deus, como filhos amados, alcançados por esse amor de Deus, nós vamos andar em amor, nós vamos praticar o amor. Porque nossa vocação é amar. Como? Sacrificialmente. Como Cristo nos amou e se entregou por nós. Então o amor, irmãos, para nós podermos viver esse amor, nós temos que ser doação, nós temos que ser concessão, nós temos que ser muitas coisas. Não vamos entrar em detalhes agora, porque estamos apenas tratando de princípios a respeito do amor. Então, diz a palavra de Deus que nós temos que ser imitadores, como filhos, temos que ser imitadores do Pai, e como Cristo amava o Pai e fazia tudo que ele ordenava, da mesma maneira, porque nós fomos criados para sermos semelhantes ao Filho. Então nós temos que andar em amor, como também Cristo nos amou. Então veja, são esses princípios, né? Deus é amor, Deus derramou o seu amor em nossos corações, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que compreender que Deus não passou a amar depois que nos criou para nos perdoar. Deus já amava antes de nós sermos criados. No tempo, na plenitude dos tempos, enviou seus filhos Jesus e nos perdoou completamente. Mas antes da fundação do mundo, Deus já era amor. Então veja com que tipo de amor nós estamos lidando. Isso é garantia para nós, isso é segurança para nós. Nós podemos nos apegar nisto. Deus não muda. O amor de Deus é eterno. Com amor eterno eu te amei e com misericórdia eu te atraí. Então são princípios. Outro princípio que nós podemos usar também, irmãos, é que Deus nos capacita a fazer a sua vontade. Deus nos capacita a fazer a sua vontade. E nesse processo de fazer a vontade de Deus, a dizer, a andar em amor, fazer a vontade de Deus, irmãos, no final das contas, é simplesmente isto aqui. É andar em amor. Por quê? Porque o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. O amor, se você vê que o amor, sendo fruto do Espírito Santo, você só vai poder expressar aqueles outros aspectos que estão lá no fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, você só vai poder expressar aquilo ali, se você primeiro, porque o fruto é o amor, e do amor, vamos dizer que a fruta tem vários gumes. Aí tem paz, temogamidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não é isso? Nós só vamos poder expressar aquilo de modo adequado se nós, de fato, amados irmãos, estivermos motivados pelo amor. Tem um texto em Colossenses, vamos ver um texto em Colossenses que vai mostrar, irmãos, que tudo que nós fizermos na vida cristã, as boas obras, por isso que Deus disse lá, Paulo diz lá em Romanos 12, né? 12:9, o amor seja sem hipocrisia. Veja, tudo que nós fizermos tem que ser motivado pelo amor, e não vai poder ser com amor hipócrita, porque aí não dá para, o Senhor não vai edificar a igreja dele com amor hipócrita. Deus vai edificar a igreja dele fundada no amor, né? Porque o amor, ele é, na verdade, a motivação para todas as coisas. Porque Deus nos amou, que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então, o que diz aqui a palavra de Deus em Colossenses, amados irmãos, capítulo 1, Colossenses 3, veja o que diz aqui, porque isso é muito importante, porque isso é um princípio muito importante a respeito do amor. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Eu estou precisando compreender isso. Eu preciso compreender isso. Porque eu e você certamente estamos desejosos de ser encontrados fazendo a vontade do Pai. Se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, que desculpa teremos para não realizá-la? Seremos inaptos? Seremos inadequados? Não.
Deus derramou o seu amor em nossos corações. Deus nos capacitou a tanto, nos deu o seu Espírito Santo, para nós andarmos no Espírito. Deus é Espírito, Deus busca adoradores, que o sirvam, que o adorem em Espírito e em verdade. Então nós temos todas as mercês, os favores de Deus, para que nós possamos responder a sua vontade. E tudo aquilo que vamos realizar em prol do Senhor, da edificação da igreja, nos adornar como noiva para o Senhor, tudo tem que passar pelo princípio do amor, motivado pelo amor. Então, o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 14? Vamos ler a partir do 12, porque isso faz uma conexão perfeita com Gálatas, capítulo 5, que fala do fruto do Espírito, que é amor, e a partir do qual se desenvolve aqueles outros aspectos, sabemos, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, não é? Alegria. Mas vamos ver aqui, para você ver o contexto, né? Tudo vai desaguar no amor. Em outras palavras, tudo tem que passar pelo crivo do amor. De outra forma, tudo tem que ser motivado pelo amor. Tudo que nós fizermos, as nossas obras, tem que ser obras de amor. Porque Deus é amor. Temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Amar assim como o Filho também nos amou. Então diz aqui, Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, perdoai-vos mutuamente, caso tenhamos motivo de queixa contra os outros. Se você tem queixa contra alguém, só lhe resta uma alternativa: perdoar. A glória do homem é perdoar injúrias, porque o filho foi injuriado. Então, e nos perdoou. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mas aí é interessante, veja, irmãos. Veja quais são as reivindicações do amor, as dimensões desse amor. Esse amor não é terreno, esse amor é celestial. Esse amor não é humano, não é carnal, esse amor é espiritual. É glorioso. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, o fruto do Espírito é amor. E aí depois vai falar daqueles outros aspectos do amor, em Gálatas 5. Aqui ele está dizendo a mesma coisa: revesti-vos como eleito de Deus, como santos, separados pelo propósito dele, amados, porque sim, fomos amados por ele, com afeto de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdoando uns aos outros se tiver motivo de queixa, mas acima disso tudo, esteja, porém, o amor. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Em outras palavras, o amor é que vai agregar todas as nossas virtudes e as nossas obras. O amor é que vai dar sentido e real dimensão a tudo aquilo que nós realizarmos como filhos salvos, amados de Deus, em favor do seu reino, em prol do Evangelho, na igreja, nos relacionamentos conjugais, no nosso trabalho, onde estivermos, no que praticarmos. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é a base através do qual tudo pode ser edificado. Eu não posso falar em paciência, em longanimidade, eu não posso falar em perdão, eu não posso falar em humildade, eu não posso falar em mansidão, se isso tudo não tiver agregado ao amor. Porque o amor é que vincula essas coisas a Deus, que é perfeito.
Vocês não se lembram, meus irmãos, a parte do fruto do Espírito, que é a coisa mais essencial. Mas vamos pensar nos dons espirituais. 1 Coríntios, né, capítulo 12, vai falando daqueles dons espirituais, aquela coisa toda. Aí quando chega no capítulo 13, o que diz a palavra de Deus? Ainda que eu fale a língua dos anjos, vejam, capacitações, serviço do reino, serviço na igreja, abençoando uns aos outros, numa justa cooperação. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha tamanha fé para transportar os montes, ainda que eu pegue todos os meus bens e dê aos pobres, ainda que eu tenha toda a ciência, todo conhecimento, toda a ciência, todo conhecimento, ainda que eu tenha, está aqui fazendo aqui um exagero, né? Vamos pensar aqui, não sei se a figura é hipérbole, não, um exagero de linguagem, ainda que eu tenha toda a ciência, ainda como ter o meu corpo para ser, ter o meu corpo para ser, se eu não tiver amor, nada disso vai valer. Senhor, profetizei no teu nome, preguei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, assim eu fiz tudo, poxa, que maravilha, que beleza. Não vos conheço. Por quê? E aí vai bater naquilo ali que nós falamos, né? O amor é que vai agregar todas as nossas virtudes e todas as nossas obras. Esse é um princípio muito básico da palavra de Deus com relação ao amor. O amor de Deus nos capacita a fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus tem que estar vinculado, motivado pelo amor. Pelo amor. Não mais aquele amor distorcido, mas o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Amados irmãos, outro princípio da palavra de Deus, o amor de Deus deve ser aperfeiçoado. Na medida em que nós exercitamos o amor, não tememos em vivenciar o amor, somos extravagantes no amor. Nessa medida que vamos exercitando, praticando, andando no Espírito, que é amor, o fruto do Espírito é amor, andar no Espírito é andar em amor. Esse amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Na medida que vamos andando, nós vamos experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando até ser dia perfeito. Então significa que esse amor, na medida que vamos praticando, ele vai sendo aperfeiçoado. O amor de Deus em nós deve ser aperfeiçoado. 1 João, amados irmãos, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, 1 João 2, vamos ler o versículo número 5, você vai ver que o amor, ele precisa ser aperfeiçoado. Por quê? Quando nós falamos de aperfeiçoado, significa que a origem do amor é a perfeição, porque Deus é perfeito, o seu amor é perfeito. Então aqueles que imitam o Pai exercitando o amor, na medida em que vão exercitando, eles vão sendo aperfeiçoados no amor. Se você não exercita o amor, você nunca é aperfeiçoado no amor. Você tem medo de praticar o amor, você não tem confiança no amor de Deus, por isso que eu falei, tem que saber que realmente o Senhor nos amou, tem que saber que nós somos filhos, porque senão vamos viver com medo. E nunca vai ser aperfeiçoado no amor. Nós nunca vamos praticar o amor porque nós temos medo de praticar o amor. Aí nunca vamos ser aperfeiçoados. E se nós não somos aperfeiçoados, nós não vamos sermos perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ouviste o que foi dito: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. E lá no final, o Sermão do Monte, capítulo 5, lá no final ele diz assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja,
A nossa vocação celestial é que sermos semelhantes ao Filho de Jesus, ao Filho de Deus. A nossa vocação é nos aperfeiçoarmos no amor, cada dia mais. Seja extravagante nisso, mesmo que lhe chame, vão até lhe chamar de bobão, vão lhe chamar de opção de coisa. Vão lhe chamar de opção de coisa. Mas seja extravagante no amor, exercite o amor, pratique o amor. Vamos eu e você praticar o amor. Eu preciso praticar isso na minha casa. Eu preciso praticar isso no relacionamento com a minha esposa. Eu preciso praticar isso com a relação com os meus irmãos. Eu preciso aperfeiçoar isto. Você precisa aperfeiçoar isto. Porque essa é a sua vocação, é a minha vocação. Nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados para ser aperfeiçoados no amor. Então diz aqui a palavra de Deus, aquele, 1 João 2,5, né? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quando guardar de Deus, guardar, irmãos, não é pegar, fazer como aquele homem que recebeu o talento, lá um talento, e pegar o talento e enterrar, não. Isso não é guardar, não. Guardar, que o Senhor está nos ensinando, a mim, a você, guardar é praticar. É como andar. Andar em amor é praticar o amor. Guardar a palavra é praticar a palavra. E a palavra de Deus diz que nós temos, irmãos, que amar como Deus amou, sermos imitadores de Deus, temos que andar verdadeiramente, o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nós na medida em que nós andamos na palavra. Então, para que o amor seja aperfeiçoado em nós, é preciso que nós obedeçamos a palavra. Jesus disse, o Pai me ama na fundação do mundo, eu amo o Pai e faço tudo que Ele me ordenou. Porque se o Filho fez o que o Pai ordenou, imagina nós também temos que fazer, irmãos. Porque é a nossa resposta de amor. Essa, além da nossa resposta de amor, é a nossa vocação. Nós temos agora um outro espírito. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações para ter utilidade, não foi para enterrar aquilo ali. Estou citando como exemplo apenas, uma figura, né? Não é guardar aqui, não é pegar e guardar e colocar, não. Guardar é obedecer, estar atento, crer na palavra, exercitar a palavra, ter fé na palavra, para poder conquistar, para poder cada vez mais ir sendo aperfeiçoado. O amor de Deus. Vamos ver outro texto da palavra de Deus que corrobora esse ponto de vista, né? 1 João 2,5, lemos, agora vamos ler versículo 12, que diz assim a palavra de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus perdoa. E o seu amor em nós é perdoado. Vê como o amor precisa ser aperfeiçoado? E como é que ele é aperfeiçoado? Ele é aperfeiçoado nós praticando a palavra de Deus. Nós respondendo, nós possamos responder, irmãos, guardando a palavra de Deus, tendo fé na palavra de Deus, exercitando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra. Guardamos a palavra gera fé, e a fé produz obras, e as obras têm que ser obras de amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição, é aquilo que nos vincula a Deus e traz realidades espiritual à nossa filiação. Confirma que nós permanecemos no amor de Deus. Porque nós conhecemos e cremos no amor de Deus, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo.
Veja, amados irmãos. Diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, que nós lemos, versículo 5, lá no finalzinho diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aqui em 1 João capítulo 4, que também vai falar do amor que se aperfeiçoa, o amor em nós precisa ser aperfeiçoado, ele diz no final também que assim como ele é, assim como Deus é, nós que permanecemos no amor de Deus, assim como Deus é, nós também somos desse mundo. E aí diz que na medida em que o amor é aperfeiçoado em nós, no dia do juízo, nós vamos manter confiança. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Para que naquele dia ele venha, nós não nos afastemos da sua presença envergonhado. Mas por que ter vergonha? Eu capacitei você a tanto. Eu derramei o meu amor no seu coração. Por que você não fez? Não, Senhor, eu enterrei, tive medo, enterrei. Não exercitei, não fiz. Não, é para fazer. Nós somos filhos. Fazer. E para concluirmos a ideia de aperfeiçoamento no amor, vamos ler agora o versículo 16, perdão, 4:12, que lemos, vamos ler agora o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, aliás, esse versículo já vimos, ela está repetindo, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. E aí vai 16, 17, foi aquele que nós lemos no final. Então, o amor de Deus em nós precisa ser aperfeiçoado. Então, meus irmãos, de modo conclusivo, para encerrarmos essa meditação, estou com alguma dificuldade da questão da internet, eu sequer tenho noção de tempo aqui, não estou sem relógio, os irmãos me perdoem, mas já estamos concluindo. Então, veja, irmãos, não era sem razão, né, que o apóstolo Paulo, quando nós começamos essa meditação de hoje, o apóstolo Paulo, é como se ele tivesse dito isso para nós, né? Vocês vão agora viver uma realidade do que vocês já são. O que nós somos filhos de Deus. O que nós somos pessoas amadas por Deus. O que nós somos pessoas nas quais o Senhor derramou o seu amor em nossos corações. Quem nós somos? Nós somos imitadores do Pai. Quem nós somos? Nós somos aquele que vive em um amor. Porque o mundo não vive o amor. O mundo vive em hipocrisia. Nós somos aquele que fomos chamados a viver em amor. Então, veja, vou viver a realidade daquilo que nós já somos. Rogo-vos, pois, que agora, já que tudo foi feito, o Evangelho já operou, vocês agora vão simplesmente viver uma realidade maravilhosa, a realidade do reino celestial. Nós estamos no mundo, irmão, mas nós não somos do mundo. A nossa pátria está nos céus. Toda a nossa capacitação, desde o novo nascimento, é celestial. Toda a nossa capacitação é celestial. O nosso amor é celestial. A nossa vida é celestial. Que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tudo em nós agora é novo. Era por isso que Paulo orava para que os irmãos em Éfeso pudessem compreender as riquezas que ele tinha em Cristo Jesus. Você vê que quando ele diz assim, para que eles tenham espírito de sabedoria, rogava ao Pai para que eles tivessem espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dessa riqueza que há em Cristo Jesus. Porque com Cristo vinha todas as coisas em nosso favor. A obra de salvação, enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. A sua palavra está aí, está diante de nós, a palavra está aqui diante de nós para nós meditarmos esse tesouro de instrução celestial. Por isso que Paulo orava para que nós percebêssemos, nós os que cremos, as riquezas que nós temos em Cristo Jesus. E para concluir, irmãos, nas reivindicações do amor, as dimensões do amor que nós temos falado, que é ágape, o amor de Deus, amor eterno, perfeito, santo e puro.
Este amor, irmãos, ele só é mantido se nós tivermos intimidade com o Senhor, a dizer, intimidade com a sua palavra, porque nós somos santificados, nós somos separados, nós somos aperfeiçoados pela palavra de Deus. Nessa intimidade com o Senhor, amados irmãos, nós vamos poder praticar cada dia o amor. Com essa intimidade com o Senhor. E também, amados irmãos, é preciso que nós tenhamos vida de comunhão na igreja. E quando eu falo em comunhão, eu falo para além dos nossos reunires regulares, formais, para além dos nossos reunires de lazer, tão bons, tão importantes, para gerar, de alguma forma, intimidade. Nós estamos falando, irmãos, que nós temos que ter comunhão com a igreja no sentido da palavra de Deus. Amando uns aos outros. Nós só podemos experimentar ágape verdadeiramente, irmãos, exercitar e manter ágape se nós tivermos intimidade com o Senhor. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto, e o vosso fruto vai permanecer. Naquele dia, o fruto de vocês vai permanecer, vai ser visto o fruto de vocês. E o fruto do Espírito é amor, que é o vínculo e a perfeição. Se permanecer no Senhor, amados irmãos, nós vamos dar muito, muito, muito fruto, porque no Senhor nós não podemos fazer nada. E também, amados irmãos, nós precisamos desenvolver, e é o campo perfeito para desenvolvermos isso, porque aí vamos exercitar longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, bondade. Nós vamos experimentar isso no contexto de coletividade. Nos nossos reunidos. Porque às vezes nos nossos reunidos surgem aquelas diferenças entre nós, não é verdade? Mas tudo isso, irmãos, pode ser coberto pelo amor. Eu me lembro bem que é uma definição que fala que o cristianismo, né, o Deus cristão, que é o chamado o Ser Supremo, é o único que é apresentado como amor. Porque os outros deuses, esses falsos deuses, mas as pessoas adoram o falso Deus. Mas os outros deuses, o Deus dos pagãos, por exemplo, das idolatrias, parece que estão sempre zangados, aborrecidos, estão sempre querendo, reivindicando alguma coisa, estão sempre prontos a se vingar, são irracíveis, são deuses iracundos, para lançar a mão e liquidar. O nosso Deus, irmãos, aqui nós imitamos e devemos imitar, vivenciando em amor nas nossas relações, na comunidade. Esse nosso Deus, amados irmãos, é um Deus que faz pontes. É um Deus que faz, que liga, que religa, a despeito da nossa inimizade com Ele, a despeito das nossas muitas maldades, a despeito do desprezo que tínhamos por Ele, ainda assim Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos resgatou. E assim como Ele é, nós também somos desse mundo. Então, irmãos, é no contexto da igreja, é no contexto do coletivo, porque você só pode viver o amor pleno se você participar da vida da igreja. É nesse contexto do coletivo que nós somos aprofundados no amor de Deus. Nós precisamos, irmãos, desenvolver o amor com a cooperação de todos os santos. Nós sozinhos não vivemos o amor.
Nós só vamos viver o amor, irmãos, se nós tivermos a cooperação de todos os santos. É junto com todos os santos de Deus. E santo é todo aquele que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo é o santo de Deus. De modo que precisamos do viver coletivo para podermos, ferro com ferro, se afiar numa justa cooperação, um suportando o outro em amor, até a volta de Jesus. Esse amor que foi derramado em nossos corações, ele precisa, para ser mantido, de uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Precisa de quarto secreto, precisa de meditação nas Escrituras, precisa de buscar compreender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E a nossa santificação se desenvolve pela expressão do amor de Deus. Porque Ele nos amou, nós o amamos. Porque Ele nos amou, nós amamos a sua palavra, queremos ter o prazer de servi-lo, de agradá-lo, oferecemos o nosso corpo, renovando a nossa mente, junto com todos os irmãos. Para quê, irmãos? Para que, por fim, nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E esse projeto, irmãos, é um projeto coletivo. Salvos individualmente, para vivermos coletivamente. Porque a igreja não é você. A igreja não sou eu. A igreja somos nós. E o projeto de Deus é antes da fundação do mundo, antes do pecado. Deus já tinha projetado, nos separado, para que nós fôssemos oferecidos, entregues, como um presente, como uma dádiva ao seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus sempre quis fazer bodas para o seu Filho. E que nós estejamos naquele dia nas bodas do Cordeiro, eu e você, confiantes na fidelidade de Deus, confiantes no seu amor. Deus, irmãos, tem feito maravilhas no nosso meio. Ágape, portanto, amados irmãos, aqui concluo, ágape é aquele amor sacrificial. Ágape é aquele amor que procura honrar, é aquele amor, irmãos, que procura sempre fazer o bem para o seu próximo. Porque quando Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, sejam amigos do bem e inimigos do mal. Odeiem o mal, amem ao bem. Então, meus irmãos, amor ágape é isso, é buscar sempre fazer o bem para o próximo. O amor ágape é um amor colaborativo. O amor ágape envolve mutualidade. Amor ágape envolve ser suporte. Não é carregar, tolerar. Não é tolerar, é suportar. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor é benigno. O amor é paciente. O amor jamais acaba. E esse amor foi derramado em meu coração e no seu coração. A pergunta que eu faço a mim esta noite, que o Senhor me ajude e ajude a você também. Como é que nós temos desfrutado? A palavra é desfrutar. Como é que nós temos desfrutado desse amor de Deus que foi derramado em nossos corações? Hoje pela manhã, na ministração do irmão Davi, ele lembrou aquele texto ali das cartas de João. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo ao meu irmão, ao meu próximo, a quem eu estou vendo? Quando eu digo que amo a Deus que não vejo e odeio o meu irmão, isso é amor hipócrita. Mas o Senhor não derramou em nossos corações esse tipo de amor. O Senhor nos recuperou para o seu amor maravilhoso.
perfeito, santo, puro. Amor dos amores. É o amor de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço perdões aos meus irmãos, porque eu estou meio deslocado no tempo, mas que as migalhas que caíram da mesa sirvam para nos fortalecer, para caminharmos um pouquinho mais e de maná em maná, de glória em glória, embalados pelo amor de Deus, desse amor que é o vínculo da perfeição, nós possamos continuar correndo a carreira que nos foi proposta, desenvolvendo a nossa vocação celestial. Deus abençoe a todos vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Continuemos, amados irmãos, intercedendo pela irmã Carol. Vamos ficar firmes. Que maravilha que nós temos visto nesses dias. O testemunho do Senhor, da sua bondade para conosco, a manifestação dos irmãos, o trabalho das formiguinhas, os irmãos trabalhando esses dias, muitos deles sem sequer aparecer, mas operosos no reino de Deus, ajudando, suprindo, cuidando, se importando, nessa mutualidade, nessa justa cooperação, que não é peso para ninguém, cada um fazendo a sua parte, né? Nós vamos, de fato, desfrutar, e temos desfrutado do amor de Deus em meio a circunstâncias diversas. Graça e paz seja com todos vocês. Misericórdia nos assista todos os dias. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, amados irmãos. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que Tu nos concedeste, Senhor, de podermos meditar na Tua palavra, e o fazemos, Senhor, na convicção de que ela, de fato, Senhor, ela tem algo a acrescentar às nossas vidas, ela, de fato, vai nos orientar, caminhar cada dia mais. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos despertado para aquilo que é essencial, Senhor, que é o Teu amor, esse amor que Tu derramaste em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar esse amor. Suplementa as nossas limitações e dificuldades. Que o próprio Cristo Jesus viva esse amor, porque é através dele que nós podemos expressar esse amor. Que a sua graça, a graça com a qual recebemos o Senhor Jesus Cristo, seja a mesma graça, Senhor, que continua operando em nós o querer e realizar segundo a Tua vontade. E nós sabemos que a Tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Louvado seja o Teu nome. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, irmão.